será que esses outros ministros do Supremo estão dispostos a pagar na física toda a luta e todo o exagero do Alexandre de Moraes? O STF, que, vamos dizer, ratificava todas as decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes, aparentemente começou a rachar. Quem foi na reunião convocada pelo Lula, tá? Pra cuidar e, no fundo, defender os interesses ali do próprio Alexandre de Moraes. Vamos lá. Alexandre de Moraes foi. Roberto Barroso foi. Ele é o presidente do STF. Ele teria que ir. Gilmar Mendes, aliado, foi. Flávio Dino, amigas e rivais, né? Aliado peronomútil. Ele gostaria de ser o próximo Alexandre de Moraes. Cristiano Zanin e Edson Fachin. Ou seja, 6 deles foram. Quem não foi? Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia, André Mendonça e Nunes Marques. A Carmen Lúcia e o André Mendonça são duas pessoas que vêm tendo um comportamento republicano. Ah, eu não concordo com a declaração da Carmen Lúcia aqui. Tudo bem. A gente conhece o histórico dela. Luiz Fux começou a discordar das decisões do Alexandre de Moraes. Nunes Marques foi indicado pelo Bolsonaro, mas ele é um cara, vamos dizer, ele vai adotar uma postura mais neutra mesmo. E o Dias Toffoli eu realmente não sei dizer, porque o Dias Toffoli em geral ele acompanha as posições, ou costumava acompanhar as posições do Gilmar Mendes. Eu vi ontem, né, a nota do STF. Até brinquei no Twitter, assim, o resumo da nota do STF é: nós vamos continuar julgando tudo e tamo junto, Moraes. Mas assim, bem leve, tamo junto, Moraes, é isso aí, tamo junto. Ó, é isso aí, nós vamos fazer nossos julgamentos. Mas a pergunta que fica é: será que esses outros ministros do Supremo estão dispostos a pagar na física toda a luta e todo o exagero do Alexandre de Moraes? Ou seja, o efeito da Magnitsky sobre o Alexandre, porém sobre os demais, vem funcionando. E aí nisso eu retorno porque a gente falou no começo, e nisso você tem que dar o braço a torcer. Eu não gosto deles. Dito isso, o Paulo Figueiredo, muito mais o Paulo Figueiredo do que o Eduardo, porque o Paulo Figueiredo tem cérebro. Tá jogando o jogo. Ele e o Marco Rubio estão jogando. Estão jogando. E aí vamos pra Magnitsky, né? Veja só, houve, parece que, declaração de instituições bancárias de que tão logo foi apresentada a sanção da Magnitsky, eles avisaram que eles irão cumprir as sanções da Magnitsky. O pessoal do Crack MBL estava explicando sobre Magnitsky, sanção, e o relatório da Eurásia, que falava, vamos dizer, qual a maior probabilidade dos Estados Unidos avançarem na lista de sanções. E eu também tratei disso num podcast que a gente gravou lá pra revista Valete, mas eu vou dar meus pitacos, meus 2 dedos aqui, tá? A Magnitsky, para funcionar, para valer, ela precisa ter um poder de sanção sobre instituições, especialmente financeiras, de outros países, mesmo de países que eles não têm jurisdição, né? Os Estados Unidos não têm jurisdição sobre o Brasil, mas a sanção é uma sanção muito inteligente, porque o mundo transaciona em dólar, o mundo negocia em dólar. O mundo usa instrumentos formais de transferência de dinheiro e tal, que são profundamente americanos. Portanto, estar inserido no comércio global significa, em última instância, estar inserido num jogo de regras americanas. Olha a força aí, né? Não é? Os americanos não fizeram isso sem dar alegres. Vamos voltar para o começo da live. Eles fizeram isso através da força. Logo, um banco brasileiro, vamos pegar o Banco Safra, vamos supor que o Xandão tem uma conta no Banco Safra. Eu não sei, não tô aqui. O Renan sabe de algo, não sei nada. Tô chutando aqui. Pode falar qualquer banco. O Banco Safra tem, se não é a sede, ele tem uma agência gigantesca. Eu acho que na Quinta Avenida em Nova York. Procura Banco Safra Nova York. Puta de uma agência. Banco Safra brasileiros, judeus sefarditas brasileiros. Instalados lá em Nova York. Transacionam, fazem negócio com o mundo inteiro, certo? O Banco Safra terá que, se pintar Magnitsky completa, ele terá que encerrar as contas do Alexandre de Moraes lá. Ou o Bradesco, ou qualquer... Por quê? Porque senão eles estão excluídos, tá? Das transações globais, dos negócios globais. Mas, veja, excluídos... Eu vou dar o seguinte exemplo. Riso, aqui, tem a ver com você. Ai, meu Deus. Como é que a gente recebe dinheiro do YouTube? O Google manda pra gente num valor lá. Em que moeda? Em dólar. Então, é feito um câmbio. Sim. O nosso banco aqui no Brasil, que eventualmente um ministro do STF tem conta,
ele faz uma operação de câmbio, certo? Uma transação junto ao sistema bancário internacional dominado pelos americanos com empresas americanas, certo? Certo. Vocês estão entendendo, se eles começarem a fechar, né, a torneira, as consequências que nós podemos ter aqui? Uma vez citaram, Renan, a Mastercard americana A Mastercard e a Visa, e a Visa. sim. A Amex, né, American Express também, é que ninguém tem Amex, né, mas Mastercard e Visa são muito americanas. E aí? Vocês estão entendendo onde que eu vou chegar? Se a Magnitsky for forçada, você vai gerar um fechamento. Especialmente fechamento bancário do Brasil. O Vitor Fernandes falou: o poder sancionador da Magnitsky é sutil. Mesmo sem atingir operações locais, bancos podem querer evitar confronto com órgãos americanos por precaução ou preservação de relações. É o que eu acho. Que aí entra o ponto. Os bancos, se eu não me engano, o Banco Bradesco falou assim: eu vou seguir a Magnitsky. Só que já estão comentando que é certo que vai vir algum tipo de despacho. Veja só que maluco, um despacho do STF. Um despacho saneador em qual processo? Só pra saber. Eu tô curioso, né? De onde vi? É um despacho, né? Fonte geradora de direito. A não ser que venha do Poder Executivo, uma medida provisória do Poder Executivo, que eu acho que o Poder Executivo poderia fazer. Olha, o Poder Executivo determina que assim os bancos, as instituições brasileiras não vão obedecer nenhum critério da Magnitsky. Só que se os Estados Unidos forçar a mão, aí ferrou. O que eu acho que a coisa chega no impasse e vai ter que partir para uma resolução. Para fechar um determinado... E neste ponto pode residir o coração, se o senhor Paulo Figueiredo estiver realmente bem estruturado nesse jogo, aí reside o coração da ação de negociação deles. Ontem eu expliquei que existe dois caminhos em que as negociações estão acontecendo. Existe a treta política com um caminho, e existe a treta comercial com outro. A comercial começou a andar. A política não vimos. Só que pode ser que tenha uma amarração aí. Qual é a amarração? Se você chega numa resolução comercial, pode ser que aí os Estados Unidos, né, boa para os Estados Unidos não venham com uma retaliação tão pesada da Magnitsky a ponto de gerar danos comerciais. Você entendeu o que eu falei, Riso? Sim. Tipo assim, fiz uma resolução comercial, resolvi tarifas, investimento brasileiro, sei lá, terra rara, chegaram lá num acordo. Ah, tá, mas eu vou ferrar o Brasil na parte bancária. Não. Isso vai ter que ser resolvido diplomaticamente. Porque os Estados Unidos têm como colocar o capitalismo brasileiro no impasse se quiserem. Agora, eles vão querer? Não me parece ser esse o caminho. Assim, esse caminho que representaria um isolamento do Brasil, a transformação do Brasil num país que um status muito próximo de Cuba, do Irã, da Rússia, esse status não soa razoável para o resto do mundo. A União Europeia não vai considerar isso razoável, o restante do mundo não vai considerar isso razoável. Porque o Brasil não é isso. O Brasil é uma democracia disforme, esquisita, né? De democracia temos só o sufrágio, que em grande parte é comprado, mas né, ele não é visto como uma nação inimiga, perigosa para o mundo. Então, eu não vejo os Estados Unidos indo tão longe. Pode ser que tenha blefe aí no meio, jogou um elemento de blefe, mas levar a Magnitsky até as últimas consequências pode representar isso. Como é que um banco fica? O banco prefere... Vamos pegar aí, o Banco Itaú. Ele se isola do mundo? Ou ele toma uma multa gigantesca por fechar a conta de um ministro? Entendeu a merda que dá? Sim. Como é que fica? Aí teria um elemento que seria interessante, que é uma tese ali do próprio Paulo Figueiredo do Eduardo, que é falar, os capitalistas que estão próximos dos casos do STF, eles ficariam com medo. E aí eles iriam obrigar o STF, vamos dizer, a coalizão que sustenta o Xandão, ia falar, mano, só tira o pé do Jair, vamos voltar tudo ao normal. Que eu acho que é o efeito que eles esperam. Se for esse o efeito, e esta negociação impedir, ou ela ser essencial, inclusive para o fechamento de um acordo comercial, isso significa que, na nossa avaliação, nós erramos em dizer que o papel do bolsonarismo junto ao Trump era ali na casa dos 20%. E sim, era o papel maior. Era no mínimo 50%. Né? No mínimo 50%, porque se você está condicionando a outra parte, que é a questão comercial, a isso, é no mínimo tão importante quanto a questão comercial. Agora, se um acordo comercial fizer o Trump deixar de lado esse tema,
e esse tema ficar condicionado a essa solução comercial, aí significa que está na caixinha dos 20%. É isso que nós vamos descobrir nos próximos capítulos. Tá? É isso que nós vamos descobrir. E aí eu quero saber o que você... Qual a tua aposta, Rafael Almeida Riso? Eu acho que a gente vai entrar num esquema de desobediência civil Dos bancos? dos bancos. Eles não vão cumprir o Xandão, vão só tirar... Eles não vão cumprir o Xandão. Eu queria que vocês cumprirem o Xandão. Se eles cumprirem, eles se ferram. Se eles não cumprirem, eles se ferram também. É que se eles não cumprirem, vamos ser honestos, a ordem do STF, muito bom ponto. Eles vão virar, vai pegar o governo federal, cara, eu não vou cumprir. Aí vocês vão fechar os bancos brasileiros, você mata o capitalismo brasileiro? Eles vão virar pro governo e pro Congresso e vão falar. Isso eu vou falar. Eles vão virar pro Lula e E falar, aí Lula. eles matam o Xandão. Olha, se for isso, aí Marco Rubio e Paulo Figueiredo venceram o xadrez. Sim. Aí venceu o xadrez. E aí vai do regime, vai da capacidade do regime, desse arranjo, né? Vamos dizer, a contraparte é a capacidade do arranjo em reforçar seu poder aqui, de modo a sustentar esse tranco. Ou ceder demais um acordo comercial, obrigar o governo Lula a ceder demais um acordo comercial, a ponto disso valer muito a pena para que ele ignore e negligencie os outros elementos.